Fala então aí, galera, beleza? Rodrigo do canal Eu Sou Atemporal. E hoje eu venho com um assunto novo sobre essa parte que a gente chama de espiritualidade, né? Que na verdade espiritualidade a gente chama porque a gente nominou essa parte energética, do fluxo energético, desse fluxo eletromagnético do universo, que somos nós mesmos, esse Deus, a gente nominou de espírito. O nome não muda nada, pode chamar do que quiser. Eu tenho estudado bastante a respeito dessas coisas, né? Matias de Stefano, que é um rapaz argentino, um guri, já faz muitos anos, 7, 8 anos que ele tem um canal no YouTube, e Irenco Draco é o nome do canal. Talvez seja o nome dele de outras vidas, ou ele seja um draconiano de outros universos nessa atemporalidade, numa roda que a gente vive, tipo a roda de Sansara, que é budista, que é essa roda reencarnativa de 9 vidas ao mesmo tempo, o tempo todo, todos os tempos, funcionando tudo junto. Então tu nunca nota que morre. Nós somos um todo, tudo. Já estivemos, a gente chama de encarnar ou de reencarnar, e na verdade é expressar, é uma forma de se expressar. Eu me expresso como uma luz de uma lanterna que joga um foco direcionado em algum lugar. Aquilo é uma forma de expressão da luz. E o que ela ilumina, que é aquele formato, que é o que nós visualizamos, que está dentro do nosso entendimento, que nós criamos para fazer experiência. Então a gente se expressa em forma de planta para experienciar e saber como é aquilo. E na verdade cada planta, cada animal, cada pedra, cada pingo d'água, cada ser, cada humano é o todo, só que separados, e cada um com uma mochila para levar o máximo de informações possíveis de volta para casa. Segundo Matias, a gente acabou com esse tempo e a gente foi se distanciando cada vez mais de casa, foi esquecendo quem era. Como quando a gente é criança, algumas memórias vão ficando pelo caminho. E foi isso que aconteceu. Então, a dedução mais lógica é que a gente tem uma missão para cumprir, etc e tal, quando na verdade a gente acha que erra nessa expressão assim de experienciar, como o Rodrigo hoje, por exemplo, e quer voltar para reparar, e acaba esquecendo disso, porque o caminho é muito longo, de novo, de ida e de volta, de ida e de volta, de ida e de volta, e acaba esquecendo de quem é, do porquê voltou, acaba repetindo os mesmos erros, porque é energético. É como se a gente colocasse a mão em algum lugar e essa energia vai ficar lá atemporalmente, infinitamente. A morte, as doenças, a velhice, crescer cabelo, cair cabelo, o ter barba, o fazer a barba, ou nascer com uma marca, uma mancha, etc e tal, adoecer e morrer, a chuva, o dia, a noite, tudo é uma dualidade, tudo tem um lado positivo e negativo, tudo tem o A e o B, o 1 e o 2, e o meio, onde é o centro,
que é realmente onde a gente reconhece e relembra quem é. Para não ter mais que voltar, se não quiser, para sair desse círculo vicioso e sem grande motivo. Nós praticamente somos Deus, o próprio Deus somos nós, emitidos em expressões para experienciar, para se auto-experienciar, que nós, como Deus, criadores de tudo, criamos ao infinito e também o infinito, atemporalmente, que não tem tempo, não tem início, nem meio, nem fim, sempre existiu, e resolvemos sair para nos autoconhecer, para auto-experienciar. E para fazer esse autoconhecimento, essa autoexperiência, nós nos expressamos nessas coisas que nós criamos. Que existem provavelmente outros tipos de humanoides, outros mundos, outros lugares. E essa vida aqui é só um estado de consciência, como se fosse um sonho, só que o sonho tem um tempo menor e essa vida tem um tempo maior. Essa vida entre aspas. As coisas de fato não existem, não são sólidas, não são existentes, são tudo montagem da nossa consciência por inconsciente coletivo, onde nós, separados em todos esses seres, em todas essas expressões, em vários mundos, acreditamos que estamos aqui para nos auto-experienciar, como se a gente produzisse as coisas para vivenciar, como se a gente ligasse a lanterna e fosse lá na frente da luz para se olhar e se aparecer no claro, porque no escuro não teria como, por exemplo. Não existe esse Deus separado de nós. É muito difícil entender. Aliás, é complexo demais para entender, mas é fácil. Mas é muita complexidade, são muitos detalhes e muitas coisas. Normalmente esses mentores espirituais que nós conversamos e que nós ouvimos na cabeça ou que nós visualizamos, somos nós mesmos, ou no futuro ou no passado, vivendo ao mesmo tempo para nos comunicar de alguma coisa. Como Matias de Stefano diz, quando nós, como Deus, éramos uma onda sutil, que resolvemos vibrar numa escala mais alta, positiva e negativa, que é uma dualidade, tudo são duas coisas, yin e yang, tudo, homem e mulher, criança e adulto, tudo na vida é uma dualidade. Positivo e negativo, o bom e o ruim, o bem e o mal, para que haja uma transcendência entre essas duas partes, para que a gente vá afunilando e chegando cada vez mais no ponto central, que é o meio, o equilíbrio, onde nós nos auto-reconhecemos e nos lembramos de quem somos. É difícil de aceitar que esse mundo não existe, que as pessoas que a gente ama e que nos amam também não existem, porque são partes da nossa própria expressão desse nosso próprio Deus, que nós somos esse Deus, só que expressados de formas diferentes para experienciar essas coisas, né? Então, assim, às vezes as pessoas, porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo, nossas manias que nós fomos desenvolvendo nas nossas expressões, que são chamadas de limites também. Pessoas difíceis, ser alto, ser baixo, ser magro, ser gordo, ser saudável, ser adoentado, morrer precocemente, morrer tardiamente, mais jovem, mais novo. Tudo isso são criados como limites. O que é um limite? É um muro onde a gente resolve... Mas eu criei essa forma para explicar, que é o limite do muro do vizinho. Até aqui é meu terreno, daqui para lá é dele. Estações como de trem, que o trem, nós éramos tão rápidos que nós não conseguíamos experienciar isso tudo que nós somos, esse infinito. É como se estivesse num trem-bala a 478 km por hora, que anda mais ou menos 480, um trem-bala,
e vendo aquela imagem passar muito rápido sem poder prestar atenção em nada. Então nós criamos limites, estações. A gente desce na estação, o trem segue, a gente para e fica observando e analisando. Isso se chama experienciar. A gente se expressa como humanos, como plantas, como pedras, como animais, como o planeta, como o sistema solar, como o universo, como as estrelas, como tudo somos nós, né? Tanto para dentro quanto para fora de nós, infinitamente. E nós colocamos esses limites, que são essas paradas, para que a gente desça e experiencie, olha, os outros eus, que somos nós mesmos, os nossos outros irmãos espirituais, os animais, as plantas, as pedras, as imagens, como se fosse tudo holográfico, um holograma criado pela nossa consciência, que aqui é Deus, para experienciar isso, para saber como é, entendeu? Isso, na minha percepção, talvez um dia, nesse mundo atemporal, num tempo que foi nós que criamos do relógio, que fomos nós que criamos esse tempo ilusório, como limite também, para poder se auto-experienciar. Talvez um dia a gente possa viver esse sonho montado pela nossa consciência Deus, de viver isso aqui plenamente, sem adoecer, sem morrer, sem se matar, sem adoecer, viver em paz, esse sonho sem prazo para terminar. Porque ao mesmo tempo, isso aqui é bom, um dia chuvoso, um dia de sol, no frio, calor, né? Os sentimentos que compartilhamos com o nosso meio e que é compartilhado conosco também, com nós mesmos. Nós nos auto-compartilhamos porque somos todos a mesma coisa, só que separados em consciências para que pudéssemos experienciar mais e mais e mais e mais e mais e mais coisas. Então, quando nós falamos mal dos nossos outros eus e eles de nós, né? O que acontece? Estamos falando e estão falando de nós mesmos. É complexo isso, né? Mas é bem fácil de entender. Por isso que Jesus dizia: amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, não julgai uns aos outros, né? Buda falava da lei do desapego para não se apegar, para não haver esse que nós colocamos esse limite também de sentimento, um limite de sofrimento. Limites são momentos para que a gente possa parar em cada estação. Parei na estação do sentimento, agora eu parei na estação do sofrimento, agora eu parei na estação da alegria. São limites, estações, tudo na vida. O dedo, um diferente do outro, porque são limites, para que a gente possa saber. Isso que nós criamos, nós nominamos como dedos, mão, braço. Isso são limites. Tudo que sai de um para o outro, de um para outro, de um para outro, de um para outro, é chamado de limite. Qualquer coisa, qualquer situação que seja diferente, qualquer nome, qualquer situação, tudo é limite. Então, nós viemos para nos auto-experienciar como deuses, como Deus, e um dia voltar para casa cheio de conhecimento, e quem sabe um dia poder consciencialmente mais harmonizados, sabendo como isso tudo funciona de fato, poder fixar isso como se fosse uma realidade real, e não uma realidade irreal, que é isso que a gente tem. Por isso que a maioria das pessoas que tem EQM, experiência quase morte, falam que quando eles estão fora do corpo e voltam, depois de horas às vezes, sem nenhuma sequela neurológica, sendo que o cérebro, no máximo, algumas pessoas conseguem ficar 10 minutos sem oxigenação nenhuma e podem voltar à vida sem nenhuma sequela. É muito difícil, é mais raro, mas acontece. Dizem que quando elas estão fora do corpo, que o corpo está morto ali, elas escutam as conversas, elas veem o que as pessoas pensam, elas sentem o que parece que elas estão dentro dos olhos do médico, dentro dos olhos do enfermeiro, das enfermeiras, dos outros médicos, se sentem parte da parede, se sentem a cama, tudo como se fosse eles
o espírito, tudo, o ambiente, todas as pessoas, todos os olhares olhando para frente, para trás, parece que tem um olho nas costas, olhando para trás, consegue ver todo o ambiente 360 graus, sentir todo o ambiente, como se fosse cada pessoa, a maca, as paredes, a porta, tudo que mexe faz parte daquele ser do espírito. Porque na verdade nós somos tudo a mesma coisa e tudo que existe porque nós somos apenas consciências. As pessoas contestam, mas como assim? Eu me sinto aqui, eu sei que eu estou vivo. No teu sonho também. E o teu sonho acaba e tu acorda na cama e diz, era só um sonho. É a mesma coisa. É difícil. É difícil de aceitar. Mas é fácil de entender e é bem complexo também. Mas eu vou fazendo com o passar dos dias mais vídeos e vou explicando melhor tudo que eu aprendi com o Matias de Stefano, com o Fernando Ben, né? Com o senhor Jean Vauelan, são pessoas muito boas de seguir no YouTube e entender isso tudo. Aí ele vai me dizer, e o celular, eu gravo e tal, isso está tudo dentro da consciência, que nem no teu sonho. A gente acredita que criou o celular, tem uma imagem, que tem um vídeo, e a gente consegue dentro desse sonho um do outro, que nós estamos sonhando dentro um sonho um do outro, todas as pessoas sonham e me enxergam, eu enxergo todas as pessoas, está todo mundo um dentro do sonho do outro e conseguindo interagir, porque somos todos uma coisa só, na verdade. E no nosso sonho a gente faz o que quer, né? Até voar, a gente consegue voar, muitas pessoas sonham que voam, né? Então é a mesma coisa isso aqui. O celular também não existe, esse vídeo que eu estou fazendo também não existe. Existe dentro da nossa consciência porque nós criamos como limites, como momentos, como estações para poder experienciarmos e criarmos essas ideias. O YouTube também não existe, tá? Existe só dentro da nossa consciência. Mas eu vou explicar com o passar dos dias, tá? Até o próximo vídeo, valeu, um abração, bom fim de semana aí para você.